sempre são 31 anos, né, partindo para 32 anos de ministério Cristã da Promessa. Iniciamos na igreja sede, ali começando nossa caminhada, ainda éramos novos na fé ainda, nosso início de jornada, e ficamos um tempo na igreja sede, e logo depois o pastor que foi dirigir a igreja de Osasco nos convidou para estar ajudando eles lá, onde permanecemos por um bom tempo na congregação de Osasco, até então, antes de vir para cá. Nós, na verdade, nós temos 33 anos que somos evangélicos, né? Que Deus nos salvou, nós dois juntinhos, nós aceitamos a Jesus, né? No mesmo ano, nos batizamos no mesmo dia, 33 anos, nós nos convertemos no Brasil para Cristo, ficamos um aninho só lá e logo fomos para a Cristã da Promessa e estamos há 31 anos na Cristã da Promessa. E nós congregamos, né, como o pastor Antônio disse, 9 anos lá em Osasco, que foi um grande aprendizado para nós. E há 21 anos estamos aqui em Botucatu, que é maravilhoso fazer parte do Ministério Cristã da Promessa. Bom, surgiu essa congregação aqui em Botucatu devido a uma doação, né, que um pastor conhecido do Bispo Davi doou então aqui esse terreno, tinha aqui uma igreja, um pequeno templo. Então tinha uma demanda para vir uma pessoa para cá, né? E tinha um pastor que se propôs a vir para cá. Só que em meio às dificuldades que ele tinha com a família, com filhos, com a esposa, mudar de cidade, enfim, ficava numa gangorra, né? Uma das reuniões ele estava meio disposto, na outra reunião ele já ficava um pouco indisposto. E de repente eu senti no meu coração de se colocar, como diz as palavras, né, que está em Isaías, eis-me aqui. E falei com o Bispo Davi: olha, Bispo Davi, eu estou disposto a ir, e se eu tiver confiança na nossa família, no nosso, desse tempo que você nos conhece, nós nos propomos aí então para essa congregação, até porque eu já estava cansado da capital e eu queria sair um pouco de lá também. Devido a todas essas correrias, violência, essas coisas todas, eu estava querendo aventurar, ver um outro local, né? Um desafio novo, algo novo para a minha vida. E foi bem confirmado tudo isso, né, por Deus. Eu falo de mim, porque o pastor Antônio teve essa posição de se colocar diante de Deus e dizer para Deus: eis-me aqui para fazer a obra de Deus. Na época, né, o pastor Antônio era diácono, né? Estava começando, né, a ser obreiro, e a nossa chamada para cá foi confirmada por Deus, porque o pastor Antônio falou lá na reunião de obreiros, se colocou, e eu ainda não estava sabendo, né, dessa possibilidade de ser nós, de vir para cá, para Botucatu. E o pastor Antônio demorou um pouquinho para me falar, e antes dele me falar, foi muito interessante, que eu guardo isso muito no meu coração. Eu tenho certeza que isso é confirmação, é isso que me fortalece, de saber que Deus nos trouxe para essa cidade, para servir a Ele através do Ministério Cristã da Promessa, porque Deus falou comigo antes do pastor Antônio me falar. Deus, através de uma pessoa, eu estava limpando a igreja lá de Osasco, tinha acabado de mudar para lá, porque antes eu morava em Pirituba, e tinha acabado de mudar para a cidade de Osasco lá como zeladora. Nós ficamos lá 3 anos como zeladora da igreja de Osasco. E tinha acabado de chegar lá, estava limpando a igreja, e chegou um homem, passou lá, pediu água, me deu a paz do Senhor, e conforme ele foi tomando a água, ele foi conversando comigo, e ele falou que ele era missionário, e na nossa conversa Deus usou a boca dele para falar comigo, e falou para mim assim: o seu esposo, ele vai ser pastor, só que ele não vai ser pastor aqui nessa cidade, Deus vai levar ele para muito longe,
porque Deus quer ele como pastor. E naquele momento eu recebi, mais ou menos, eu tinha acabado de chegar em Osasco, amava a igreja de Osasco como eu amo até hoje, tinha acabado de chegar, então eu guardei somente no meu coração, mas não fiquei pensando naquilo. E foi tão interessante que passou-se os dias, eu acho que passou meses, eu não lembro bem direito a data, passou meses, e o Toninho veio, né, com essa notícia para mim, que ele tinha falado, se colocado lá, e o pastor Bispo Davi tinha aceitado a proposta e que nós estávamos separados para ir para Botucatu. E naquele momento, naquele exato momento, o Senhor me fez lembrar dessa palavra, né? E foi isso que me tranquilizou, que me sossegou, que me trouxe confiança, fé, de que foi o chamado de Deus para nós aqui para vir para essa cidade. Foi Deus que nos trouxe mesmo, porque tudo foi preparado por Deus. Eu tenho certeza disso, não tenho nenhuma dúvida, por isso que eu estou de pé até hoje. Então, antes de mudarmos, né, o Bispo Davi teve a ideia de nos trazer aqui primeiro, né, mostrar a cidade, mostrar o local aqui, a igreja, onde iríamos morar, conhecer um pouquinho da cidade, conhecer alguns irmãos que o Bispo Davi já tinha apontado aqui, com a saudosa irmã Luísa, que já partiu do Senhor, o pastor José Franco, que fez algumas reformas aqui na igreja que era antiga, também na casa. Ele nos trouxe até aqui, né? E para conhecermos primeiro. Aí, depois de conhecermos, a pastora conheceu a cidade, vimos algumas coisas que a cidade podia nos oferecer. Foi algo muito bom também para confirmar todo esse chamado da nossa vida. Então nós estabelecemos. Eu, de princípio, na verdade, eu estava bem seguro, né, daquilo que eu estava fazendo, né, porque, como a palavra nos ensina, fazer tudo sob oração. Então eu orei muito nesse sentido, pedi muita direção de Deus, que se não fosse a vontade dele, que fosse alguma coisa que não fosse para mim, que acontecesse algo que viesse nos impedir. Mas muito pelo contrário, tudo aconteceu da forma tão encaminhada, tão abençoada, que só confirmava a nossa vinda até aqui. Então eu tive bastante certeza, não tive nenhuma dúvida, nada me fez duvidar sobre a vinda para cá. Para mim também tem sido uma bênção. No primeiro dia, né, que foi a inauguração, claro que foi todo mundo aqui, foi dia 21 de julho, e estava todo mundo aqui, né, a igreja, todas as cristãs da promessa, o templo cheio, maravilhoso. E no domingo, né, que a gente começou a fazer o culto mesmo, e foi inaugurada a igreja, a gente viu a diferença que ficou, né, só nós, né, eu, o pastor Antônio, as meninas, que era tudo pequena, né, 5 meninas, eram todas pequenas, a Camila tinha 2 aninhos, no meu colinho, né, a Débora, que era a mais velha, tinha 11 anos, e tinha 2, 3 irmãos que estavam aqui nos ajudando no começo. Foi estranho, né, para quem estava acostumado já, né, com o ministério já formado, um monte de gente já cantando, pregando, foi estranho, foi dificultoso, mas foi muito gratificante, porque a chamada de Deus na nossa vida é inconfundível, né? Sem dúvida nenhuma, a gente não tem dúvida que foi Deus que nos chamou, que Deus que nos trouxe, que é um ministério que Deus estava querendo abrir, né, na nossa vida, né? Nos levantando através de Botucatu, sendo pastores. Então, chegando aqui na cidade, né, quando eu vim a primeira vez para conhecer, eu gostei da cidade porque, graças a Deus, eu nunca fui pessoa de me apegar no lugar. Aonde Deus quiser me levar, e se for de Deus, eu me acostumo rápido, eu tenho essa facilidade, graças a Deus. Isso eu sei que é coisa de Deus na minha vida. E chegando aqui para conhecer, eu gostei. A irmã Luísa, né, nossa saudosa irmã Luísa, que congregou conosco aqui durante muitos anos, ela nos ajudou muito, nos orientou muito, e todos aqui da cidade nos receberam muito bem. Eu gostei muito. A minha família é toda de São Paulo, Pirituba. Todo mundo ficou super assustado,
por eu vir para uma cidade sem conhecer ninguém, porque eu nunca tinha saído de Pirituba. Nasci lá e nunca tinha saído para lugar nenhum. E de repente vim morar em outra cidade, sem conhecer ninguém. Foi um desafio assim bem difícil. Bem difícil. É só por Deus mesmo. É só quando a gente tem a obra, o coração na obra de Deus, quando a gente ama a obra de Deus e a gente quer ajudar a fazer a obra de Deus crescer, né? Quer ajudar, quer ser participante, a fazer o ministério cristão da promessa ser conhecido, crescer. Então isso é que nos recompensa, que nos traz paz, que nos conforta o nosso coração e que nos ajuda a caminhar cada dia. Então, chegando aqui em Botucatu para morar, eu quero dizer da minha parte que eu fui muito bem recebida. Tudo que eu tinha dúvida de que não aconteceria, algum medo vem sobre nós, mas Deus preparou tudo, que tudo aconteceu. Eu tinha medo das meninas não conseguir escola no mesmo ano, e Deus preparou a escola para elas, para todas elas. Ninguém ficou sem estudar nenhum mês, porque Deus preparou tudo. E Deus cuidou de toda a nossa família e está cuidando até o dia de hoje. E eu estou muito feliz por ter feito essa escolha, que foi Deus que preparou para nós dois aqui, eu e o pastor. Então, né, como a pastora falou, nós chegamos aqui um mês antes, né? Nos mudamos um mês antes, um mês depois foi a inauguração. É aquela, né? Na inauguração do dia, no sábado, veio, não sei se foi 3 ônibus, veio gente aqui que a igreja falou, superlotou por dentro e por fora, apesar de ser pequena. Aí no domingo nós estamos aqui sozinhos, né? É lógico, aí começa a passar as coisas pela cabeça, né? Se chegaria a 21 anos, confesso que não esperava realmente passar todos esses anos aqui sob a migração. Eu imaginaria que eu ia suportar talvez um pouco menos, até porque a obra exige muito de cada um de nós, como o apóstolo Paulo dá um pouco para nós imaginarmos ali no capítulo 11 de 2 Coríntios sobre os trabalhos, fadigas, vigílias, as coisas internas e externas que torna muito difícil um fardo realmente na vida do pastor. Não imaginaria que chegaria a 21 anos não, mas estamos aqui. Bom, para mim, no meu caso, eu posso dizer com toda certeza que foi quando tivemos um ato de fé, mas assim uma fé que não foi pequena, foi em que derrubarmos todo o templo antigo que tinha aqui no começo e fazer esse novo templo, erguer esse novo templo que nós congregamos hoje. Então isso foi algo marcante, porque eu posso dizer que foi realmente um milagre de Deus, porque nós não tínhamos recurso, foi exatamente pela fé. Não pode dizer que foi igual a Abraão, Deus mandou ele pegar as coisas e sair sem rumo, mas foi algo semelhante, porque nós não tínhamos recurso, não tínhamos uma membresia grande que pudesse nos dar uma cooperação que pudéssemos dizer assim, não, eu tenho dinheiro aqui, eu tenho recurso. Foi pela fé, e entrava o dinheiro, comprávamos o material e íamos erguer na igreja. E eu até posso dizer que com os recursos nós tínhamos, com tantas pessoas que precisam da igreja, fazer o templo que nós fizemos hoje, que estamos estabelecendo hoje, foi um grande milagre de Deus. Isso marcou a minha vida. Amém. Eu também, eu falo que foi um grande milagre, porque é algo que estava precisando, né? Embora quando a gente chegou aqui, o templo foi reformado, estava muito bom, a gente conseguiu congregar durante muitos anos no templo que tinha, né? Mas com o tempo, como tudo deteriora, né? Quando tudo vai se acabando, estava precisando fazer uma nova reforma. E foi na onde o pastor Antônio teve essa unção aí de Deus, né? Essa coragem de Deus, de derrubar tudo para fazer tudo novo. Porque o Senhor, Ele nos dá tudo novo. Se a gente crer e colocar nas mãos dEle, Ele dá para nós tudo novo. E foi o que aconteceu, né? Ele foi uma obra assim de fé que Ele fez. Foi bem criticado pelas costas, né? Porque na frente ninguém tem coragem de falar. Pelas costas houve crítica achando que ia derrubar
e não ia conseguir levantar. Mas o Senhor honrou o servo dele, né? E levantou, e hoje o tempo está maravilhoso, porque antes chovia, né? Tinha algumas goteiras de água. Antes nós passávamos ao frio, quando na época de frio, passávamos muito frio, né? No calor, a gente passava muito calor e era uma coisa meio dificultosa. E hoje não. Hoje nós temos um templo maravilhoso, onde o Senhor nos deu ventiladores maravilhosos, né? Hoje o Senhor nos deu porta onde a gente pode fechar e fica tudo quentinho aqui dentro. Então é isso que Deus quer fazer com os teus servos. Eles querem nos colocar nas alturas. E Ele está fazendo isso com a gente aqui em Botucatu. E um milagre que eu quero contar, que ficou marcante, foi que quando a igreja foi derrubada, demorou quase um ano para construir, né? 6 meses, 8 meses, por aí. E durante esse quase um ano, nós não ficamos sem cultuar. A gente cultuou lá na minha casa, né, pastor Antônio? Isso também ficou marcante. Uma casa que Deus nos deu. A gente chegou aqui em Botucatu para morar como zeladora aqui na igreja. E depois de 11 anos que nós estávamos, né, como zelador, Deus nos deu a graça de nos dar uma casa. Hoje nós temos uma casa própria. E esta casa serviu para poder fazer cultos lá. Durante quase um ano, nós usamos a nossa garagem, que é uma garagem grande, e fizemos um culto lá. Então isso ficou marcante, viu? Os irmãos todo cooperou, todo mundo foi nos dias de culto, de oração, sábado, domingo, e foi maravilhoso. E esse foi um grande milagre, muito marcante do nosso ministério, sabendo que Deus tem cuidado de nós até no dia de hoje. Bom, eu acho que a dificuldade maior não foi financeira, não foi assim, na área material. Acredito que a maior dificuldade, e posso dizer isso com toda certeza, que era o sonho do todo pastor de ter a sua congregação com muitas ovelhas. E como todos os irmãos pastores que já viajaram para outros locais, para outras cidades, sabe que tem local que é mais difícil, é um pouco mais dificultoso. Então, o desafio assim maior, a dificuldade maior que nós encontramos até o momento aqui em Botucatu é de ganhar almas para o Senhor, porque tudo que estava ao nosso alcance e está até hoje, nós já fizemos. Tem coisas que nós continuamos fazendo e outras coisas nós acrescentamos para o ministério para poder ganhar almas para o Senhor. Mas acredito também que nós vivemos aqueles tempos trabalhosos que Deus usou o apóstolo Paulo para falar para Timóteo que ele devia se preparar, porque viria tempos trabalhosos e dificultosos. Então, tem essa parte também do amor se esfriar de um modo geral na igreja e fora da igreja, e por isso vem esses desafios, essas dificuldades, que no meu caso é esse. Verdade, a dificuldade maior de se trabalhar na obra de Deus é realmente essa, né, de ver a obra crescer, né, de ver a igreja cheia, com muitos membros. Esse é o sonho de todo pastor e é um sonho que nunca vai morrer, né, porque a gente tem que crescer mesmo. Então a gente tem essa maior dificuldade porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência, né? Então a gente tem que esperar no Senhor, porque é o Senhor que dá o crescimento. Então a gente está aguardando em Deus, né, para ver esse templo novo, bonito que está hoje, com esses bancos bonitos que tem hoje, esses bancos todos cheios, né? E eu tenho fé em Deus que a gente vai ver isso, porque Deus é fiel, Ele vai nos honrar, vai chegar esse tempo. E no dia de hoje eu já estou contente, já estou alegre, eu já me alegro porque o número de membros que a gente tem são membros maravilhosos, que têm participado do culto, que têm cooperado conosco, que têm estado ombro a ombro conosco. Então nós já estamos satisfeitos com o que nós temos hoje, mas a gente quer mais e a gente vai conseguir, porque Deus é fiel, Ele vai realizar nossos sonhos. Então, uma coisa importante que nós queremos frisar aqui nesse crescimento, porque fazer com muitas, não estou criticando, fazer com muitos, né, altera a palavra de Deus para poder ter aquele crescimento que eles desejam. Nosso crescimento aqui
é saudável e dentro da palavra. Não inventamos fórmulas e nem meios, a não ser o que a palavra nos diz para esse crescimento. Então, o primeiro milagre que eu posso contar aqui, e isso foi já no começo também, né? Quando nós já estamos aqui estabelecidos, eu vim com alguns recursos do acerto que eu fiz na empresa onde eu trabalhava em São Paulo. Logo depois esses recursos começaram a ficar escassos, a gente já estava passando, não uma dificuldade, né? Mas estava um pouquinho já aguardando aquele milagre de Deus. E um certo dia, nós íamos buscar a Camila na escola, na creche, ela era pequenininha. Nós fazíamos sempre uma trajetória aqui no caminho que ele fazia com a pastora, a gente ia conversando, e no meio do caminho meu irmão parou e disse que eu precisava ir com ele até o centro aqui de Botucatu. Então eu relutei um pouco, falei, não, eu estou indo buscar minha filha ali na creche. Ele falou, não, você tem que vir comigo. Tudo bem. Aí eu deixei a pastora ali sozinha e fui então com esse irmão. E ele foi comigo até a porta do banco, fiquei no carro esperando ele, entrou lá no banco, fez o que ele tinha que fazer lá, voltou dentro do carro, me trouxe até a porta da igreja aqui e falou assim, ó, Deus mandou te entregar isso, e colocou um dinheiro no meu bolso e foi embora. E eu então só fui ver como é que era, depois que eu entrei de casa, fiquei até assim, sem entender isso, né? Realmente nós já estávamos começando a precisar desses recursos. O outro também foi quando nós fomos orar na casa de uma irmã, que o marido dela ligou para nós, eles começaram a frequentar aqui há pouquinho tempo, e ela ligou para mim, era já à noite, não me lembro que hora que era da noite, se era 10, 11 horas da noite, não sei, e a pastora Ana foi, eles moravam num lugar parecido com uma chácara, assim, mas aqui em Botucatu mesmo, onde nós ficamos a noite toda, a terra e ao dia, um rapaz, um homem, marido, foi trabalhar, a gente ficou lá relutando, mas Deus deu vitória e a gente conseguiu expulsar que não era apenas um demônio, acredito eu, porque foi muito trabalho e a gente percebeu que realmente aquele lugar era um demônio só. Como outros desafios aqui na igreja, que tivemos aqui, as pessoas aqui que entrou na igreja, ficou endemoniada e deu trabalho. Uma certa ocasião, eu lembro muito bem, que teve uma pessoa que veio aqui, nós estávamos cantando o hino Rude Cruz, e a mulher estava endemoniada aqui na igreja, e a gente teve que expulsar. E uma outra que a gente fomos orar aqui também, acho que não me lembro se foi numa tarde da bênção, na hora que eu fui impor as mãos sobre a mulher me deu uma mordida no braço, e isso ocorreu na nossa vida. Um outro dia trouxeram um rapaz aqui também, endemoniado, veio parar aqui na porta da igreja, a pessoa pedindo para ajudar, e a gente orou para essa pessoa. Enfim, então esses foram os milagres que nós vimos na nossa vida. Muitos milagres, né? Inclusive, você precisa contar também o milagre dos 3 meses também da conta de luz, né? Que foi logo no começo também, ficou 3 meses sem vir a conta de luz. 6 meses. 6 meses sem vir a conta de luz, né? A igreja estava começando. Isso serve, né, para quem está começando aí na obra, e dá uma preocupação mesmo, né, para o pastor, né? Como é que vai pagar a conta de luz? E Deus preparou 6 meses sem pagar a conta de luz, porque não vinha a conta de luz. O pastor Antônio até ficou preocupado, ficava perguntando para todo mundo que morava aqui perto, principalmente para a irmã Luísa, né? Como é que funcionava esse negócio da conta de luz. E a irmã Luísa falava, não está vindo, é porque tem alguma coisa errada, porque tem que vir sim. E quando ele foi atrás e foi descobrir, aí falaram para ele que esqueceram de mandar isso. Então, a gente perguntava para as pessoas aqui, vamos falar que dependia de como foi feito na CPFL. Se foi para 3 meses, trimestral ou semestral. Falei, tudo bem, então, eu não sei como é que o bispo Davi fez, vamos ficar aguardando. Só que passou em 6 meses e nada de vir conta. Aí eu fui na CPFL, aqui num dos postos da CPFL, expliquei para o rapaz a situação, ele foi ver lá no terminal dele, onde tinha constava isso, e falou, olha, deve ter sido um erro aqui da própria CPFL que foi ligada a tua luz, mas não foi dado baixa aqui. Então vai ser cobrada a partir de agora, pode ficar em paz, pode ficar tranquilo. Então isso foi um milagre. Um grande milagre também. Grande milagre.
Então, volto a citar novamente a passagem de 2 Coríntios capítulo 11. Alguns versos, não me recordo agora quais versos, onde Deus usou o apóstolo Paulo para falar sobre as dificuldades do ministério. Tenho eu, por mim, acredito eu, que se houver, vai ser raras exceções onde pastores, em algum momento da sua vida, não já pensou em desistir. Porque é aquilo, você tem um sonho, o pastor quer ver a igreja cheia, e você luta de todas as maneiras, luta de todos os jeitos, começa a passar pela sua cabeça se você está fazendo errado, se o chamado não é para você, se de repente não era você que tinha que estar lá. E é claro, eu acredito que sem raras exceções, algum pastor em algum momento da sua vida não pensou em desistir, e eu não seria essa exceção, com certeza sim. Já fui dormir noites pensando no outro dia, ligar para o bispo Davi e dizer: bispo, mande outro, porque já não deu, não dá mais, eu não sei o que está acontecendo, não dá. Mas naquela noite de sono ali, então, o Espírito Santo, Deus, né, traz um conforto, um consolo, e a gente começa a olhar diferente, até porque eu acredito, né, nessa palavra fielmente no meu coração, que o choro só dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Então, aí pela manhã tudo mudava, no novo dia a gente superava, mas já passou sim pela minha cabeça, não só uma vez, mas algumas vezes. Olha, daqui a alguns anos, talvez não seja nem eu que esteja aqui, e Deus pode preparar outra pessoa, claro, mas eu, por enquanto, ainda sendo como pastor responsável, eu enxergo uma igreja com bastante membros, com pessoas novas para cantar, para tocar, novos obreiros, novos pastores. Por quê? Eu acredito naquilo que a palavra de Deus nos fala, 1 Coríntios capítulo 15 e o verso 58, que todo trabalho no Senhor levanta. Então nós estamos semeando, e como a palavra mesmo diz, que um planta, outro rega, mas o crescimento quem der é o Senhor. Então eu acredito numa igreja, quem sabe até maior do que essa, quem sabe chega aqui no novo desafio, em vez de não ter mais uma casa para um zelador, e todo esse terreno aqui ser uma igreja, um templo enorme aqui, para caber aí 500 ou mais pessoas, né? Até porque Deus sempre tem acrescentado na nossa vida, os tempos mais difíceis, não vou dizer que temos ganhado milhares de almas, mas sempre Deus envia almas para cá, e nós já batizamos muitas almas aqui. Eu creio que Deus vai enviar sim, até porque nós estamos trabalhando e fazendo para que isso aconteça. Eu vejo aqui a Cristã da Promessa de Botucatu, que no futuro vai ser uma igreja grandiosa, numerosa, uma igreja enorme, porque Deus vai fazer desse pequeno número um povo grandíssimo. Deus vai fazer dessa igreja uma igreja gloriosa, para a glória dele, porque ele é o Deus fiel e poderoso. E eu posso dizer mais, porque eu espero mais novo ainda para a igreja de Botucatu, que aqui onde nós estamos vai ser a sede da igreja de Botucatu, e Deus vai abrir mais congregações aqui. É o meu sonho. Deus pode fazer isso, como o pastor Antônio disse, pode ser que não seja com a gente, pode ser novos pastores que vão vir, nova geração vai vir, mas que Deus pode fazer, e eu almejo isso, que vai abrir novas congregações. Eu tenho 5 filhas que trabalham na obra de Deus, estão aí casando, né? Vai casar a última agora, e Deus pode levantar elas, né, para ser pastora, o esposo dela ser pastor e ela ser as pastoras, e vão dirigir uma congregação da Cristã da Promessa aqui em Botucatu, e pode ser, né, pastor Antônio, muitas igrejas aqui em Botucatu da Cristã da Promessa. É isso que eu espero para o futuro. Bom, eu posso dizer que sou uma pessoa feliz na Cristã da Promessa, e até, por que não dizer, realizado. Porque, como eu falei aqui no começo, a gente vê tantas e tantos ministérios que mudam a sua liturgia original, muda a sua primeiro amor, a sua primeira... deixam de usar a palavra de Deus para usar outras coisas. E uma coisa que me faz
permanecer e amar esse ministério, é o que todos os pastores e bispos permanecem na palavra e não saem dela. Então, isso é uma coisa que nos faz admirar cada vez mais. E sim, eu me sinto realizado sim no Ministério Cristão da Promessa. O Ministério Cristão da Promessa, para mim, é uma grande bênção na minha vida, porque a minha opinião é que o Ministério Cristão da Promessa é um ministério sério, um ministério que ama a palavra, que só fica preocupado em ensinar a palavra. Não tem preocupação em ficar tirando dinheiro de ninguém, que isso é muito importante, né? Dos irmãos contribuir conforme sentir no coração, conforme desejar. Então, para mim, isso é tudo. Saber que é um ministério que olha para a palavra, porque eu amo a palavra e eu quero estar no ministério que ama a palavra. Aconteça o que acontecer nesse mundo, né? Mas que a palavra do Senhor não pode morrer, não pode ser matada por ninguém. Então, o Ministério Cristão da Promessa, para mim, há esses 31 anos que eu estou nesse ministério, é um ministério maravilhoso. Eu sou muito feliz, sou muito honrada de participar, de ser participante do Ministério Cristão da Promessa, fazer parte dessa família. Bom, agradecemos agora por essa entrevista, por esse depoimento que estamos fazendo aqui para a Cristã da Promessa e esperamos que esse depoimento possa ajudar os novos obreiros que estão surgindo aí, os novos pastores, a tomar como exemplo de não ficar só plantado na sua congregação, mas aceitar um desafio de Deus. Deus abençoe você, né? Que Deus possa prosperar e tocar no teu coração para que você ajude o ministério a crescer cada dia mais. Um forte abraço, um beijo no coração de todos. Eu agradeço por estar aqui fazendo, né, esse depoimento e quero aqui parabenizar o Ministério Cristão da Promessa pelos 61 anos que está aí evangelizando o Brasil. E eu fico muito honrada por fazer parte desse ministério, por fazer parte desse crescimento, por estar aqui na cidade de Botucatu, falando, né, do Ministério Cristão da Promessa, trazendo o Ministério Cristão da Promessa para essa cidade. E quero aqui deixar uma palavra de consolo para todos os obreiros, a nova geração principalmente, que estão aí, os jovens, que estão aí trabalhando para Deus. Se deixa ser usado por Deus. Deixa Deus levar vocês aonde Ele quiser, para que o Ministério Cristão da Promessa possa ir até os confins da terra. Precisa ter alguém para dizer, eis-me aqui. Se não tiver alguém para dizer, eis-me aqui, o bispo Davi não vai obrigar ninguém. Tem que alguém estar disposto. E através de mim, do pastor Antônio, eu quero dizer, faça isso para Deus, que Deus cuida de você e cuida da sua família e cuida principalmente da sua salvação, para que você fique firme com Ele até a vinda de Jesus. Eu agradeço por fazer parte do Ministério Cristão da Promessa. Parabéns, Cristã da Promessa, pelos 61 anos. Deus abençoe. Eu, o Espírito Santo, estive presente em toda a história. Eu guiei, chamei e enviei. E digo que ainda tenho grandes coisas para realizar através de vocês e de toda a Cristã da Promessa. Sou destemido e escolhido, tenho uma obra e não posso parar. Muitas são as lutas que vieram me enfrentar, tão duras que pensei que não iria aguentar. Perseguições tão grandes que pensei em fraquejar. Mas tenho uma obra e não posso parar. Tenho uma obra e não posso parar. Ela é difícil, quase impossível, mas ela tem que continuar.